engraçado, essa questão da dívida de Minas, ela, como eu disse, isso tem que ser estudado mais a fundo, porque eu não acho que ninguém tem culpa na dívida. Mas, sinceramente falando, eu acho que isso é uma dívida que o grande problema dela é o indexador. Ou seja, uma dívida que você já pagou 97, ainda deve 160, que começou com 14, não adianta, mas foi fulano que fez a dívida. Não, o Estado de Minas tem diversas dívidas. Essa é uma dívida específica do Estado para com a União, que começou lá em 98. Então é o seguinte, sabe o que é que hoje é o mais importante, na minha opinião? Ou seja, se nós tivermos tempo, que eu acho que é o mais urgente para que o Congresso possa analisar, por exemplo, a alteração do indexador. Se a gente conseguir alterar o indexador, hoje é IPCA mais 4. Hoje é o IPCA mais 4. Se a gente conseguir alterar o indexador através da discussão, Paulo, no Congresso Nacional, isso já é um grande avanço, não para Minas Gerais, mas para todos os estados de Minas Gerais. Nós temos um dado na Assembleia, é importante, e de forma muito breve, e espero que as pessoas, até para que as pessoas possam entender um pouco mais, foi alterado o indexador dessa dívida que começou em 98, em 2014 para frente, até hoje. Ou seja, a partir de 2014 ficou vigente o IPCA mais 4. Antes de 2014, era o IGPDI mais ou menos 7%. Olha o seguinte, só de 98 a 2013, que era esse primeiro indexador, se porventura nós conseguirmos retroagir o IPCA mais 4 para 98, sabe qual era o impacto na vida de dívida de Minas Gerais? De chute aqui eu vou dar que fica abaixo de 100 bilhões. 80 bilhões de reais, tá certíssimo. 80 bilhões de reais só retroagindo de 2013 a 98. Então essa é a discussão que o Congresso vai ter de fazer, e eu espero que faça. Olha, o deputado Tadeuzinho, ele começou a fala dele, essa segunda fala dele, dizendo que a dívida de Minas não tem uma culpa. A culpa é do indexador. Queria separar isso aí em dois momentos. A dívida do Estado de Minas tem culpa sim. Tem culpa dos péssimos gestores que ficaram à frente do governo de Minas nos últimos, pelo menos, 20 anos. Porque só há dívida quando há maior gasto do que receita. Só há dívida quando o chefe do executivo não combate corrupção, não combate desperdício, não combate privilégio, não otimiza a sua máquina pública, não melhora a produtividade, quando cria um monte de secretaria, quando entope a estrutura do poder com um monte de cargos e um monte de benefícios para um monte de apaniguados políticos. Então, isso aí é um ponto. Já quando ele se refere a indexador, novamente ele está apontando culpa. E a culpa que ele não pode falar, obviamente, ele é o presidente da Assembleia, ele é o agente nesse momento que está tentando unir todas as pontas, ele não está aqui para poder jogar mais gasolina nessa fogueira, mas quando ele fala que a culpa é do indexador, ele se refere ao governo federal, ele se refere à União. A mesma União que ontem, representada pelo mentiroso, isso se eu não gostar, o senhor me processa, porque o senhor é um mentiroso, representada pelo mentiroso do ministro da Fazenda, o senhor Fernando Haddad, acusou o governador de Minas, acusou todos os mineiros de contrair 1/3 da dívida atual. Isso é mentira, porque o governo de Minas não contraiu 1/3 da dívida. Quem contraiu para Minas esse terço da dívida foi o próprio governo federal, como admitido pelo presidente da Assembleia, Tadeuzinho. O que Minas fez nesse período todo, o que a gestão do governador Romeu Zema, e eu não estou puxando o saco de ninguém, eu estou retratando números, fatos reais. Ele assumiu com 107 bilhões de dívida. A dívida hoje está 166 bilhões. Esse crescimento se deve exclusivamente pelo não pagamento das parcelas, conseguida pelo ex-governador Fernando Pimentel, do PT, e mais o acréscimo de juros do governo federal. Ao contrário, o governo mineiro pagou 17 bilhões de reais de dívida do governo anterior, do Fernando Pimentel. Não referentes à dívida com a União. São dívidas contraídas com fornecedores, dívidas contraídas por outras obrigações que o governo Pimentel não pagou e deixou de herança para esse governo, distinta da dívida da União. A dívida da União está fora dessa discussão dessas dívidas. Mas claro, o governo, que as parcelas estão suspensas. Mas o governo pagou sim dívidas contraídas pelo governo anterior. Isso a gente tem que falar claramente. Porque me parece que o Partido dos Trabalhadores, que hoje está no poder central, esquece-se que boa parte da herança da dívida de Minas, do esforço para pagamento da dívida de Minas, veio por conta da má gestão de um dos seus correligionários, o pior governador de Minas Gerais, o senhor Fernando Pimentel. Não há como, Paulo, eu falei isso aqui ontem, você contrair dívida pagando dívida. O governo de Minas devia 100, pagou 20, e ao invés de ter agora
um estoque de 80, ele tem 120, 130, eu não estou colocando os números, eu estou dando um exemplo, porque os juros elevaram essa dívida. E como o deputado Tadeuzinho explicou ontem, você sabe aonde foi a maior carga de juros, Paulo, desse período todo? De 1998 a 2014. A 2014. E eu vou lembrar quem eram os presidentes da República nesse período. Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e parte de Dilma Rousseff. Ou parte não, integralmente Dilma Rousseff. Foi no período do PT, no governo federal, que a dívida de Minas explodiu, porque o indexador naquela época era o IGPDI, mais 7%. Isso é pior do que a agiotagem. Então, quando vem o ministro Fernando Haddad acusar o governador Romeu Zema de contrair dívida, olha, Paulo, sinceramente, isso é um desrespeito com Minas e com os mineiros.